Ah, rapidão. Já que a gente falou lá do Spook House lá, tu acredita na existência... Assim, Deus existe, ok. Anjos existem, ok. E a vida após a morte? Almas existem, ok. Onde eles estão? Na minha leitura da Bíblia, estou sendo muito honesto, estou falando por mim, a antropologia bíblica, ela coloca assim. Eu sei que isso aqui vai na contramão da maioria dos cristãos, mas eu penso assim. Deus, diz a Bíblia, formou o homem do pó da terra, Adão, por isso que o nome é Adão, Adamá é terra em hebraico, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, Nefesh Hayah. Então a Bíblia não falou que o homem passou a ter uma alma, passou a ser alma vivente. Então na antropologia bíblica, o que é a alma? A alma é a junção do corpo, da matéria, com o fôlego de Deus. Esse fôlego de Deus não é uma entidade. Isso aqui é igual o Ruach. Você entendeu? O Ruach, vento. Então Deus pegou o pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e a junção dos dois produz a alma vivente. Seria como essa lâmpada que está aqui, que a luz é a junção da energia com a lâmpada. Se eu tirar a lâmpada, não tem luz. Se eu tirar a energia, não tem luz. Então a alma é a junção do corpo com o fôlego dado por Deus. Se eu tirar um dos dois, não tem alma. Se não tem alma, o que acontece com as pessoas quando elas morrem? Eu entendo, pelas pesquisas que eu fiz da Bíblia, que até a ressurreição de Jesus, na volta de Jesus, todos os mortos estão dormindo o sono da morte. Tanto é que uma curiosidade... eu sei que mas as igrejas não fazem isso, a igreja católica tem a missa de sétimo dia, os espíritas conversam com os mortos e tudo mais. Eu estou dando a minha leitura da Bíblia. A palavra cemitério, se o pessoal der uma googada depois, eles vão confirmar o que eu estou falando. Quem deu o nome de cemitério para o cemitério foram os cristãos primitivos. Porque quando eles sepultavam os mortos deles, eles não podiam colocar no cemitério judeu, que os judeus não deixavam. Não podiam colocar na necrópolis dos romanos, porque também não deixavam. Então os primeiros cristãos começaram a fazer túneis debaixo da terra, numa propriedade doada por Flávio Domitila, e começaram a construir as famosas catacumbas de Roma. Só que catacumba foi um nome pejorativo que os pagãos deram. Aí os cristãos resolveram não chamar o lugar dos mortos de catacumba, mas de coemiterion. Coemiterion, em grego, de onde vem a palavra cemitério, significa dormitório. Então, se os cristãos chamaram o lugar dos mortos de dormitório, que essa era a crença deles, o próprio credo apostólico, que é um dos mais antigos, é rezado em muitas missas católicas, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, no final fala assim, creio na ressurreição da carne. Se a pessoa já está no céu, para que ela vai voltar para ressuscitar? Até a minha Deve estar falando de Jesus, na ressurreição da carne de Jesus. Não. Creio, não, falando assim, porque fala assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Então ele falou da ressurreição de Jesus. Fechou Jesus. Creio na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Lá no final. Então já passou de Jesus. E a promessa bíblica é a ressurreição de todos. Então, quer dizer, se sua mãe morreu, ela não vai entrar no céu antes de você. Você está entendendo? Todos vão juntos. Paulo fala assim, que num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo fala assim, nem todos dormiremos. A ideia de uma alma imortal, porque mesmo os gregos, os egípcios, não tinham essa ideia de imortalidade da alma que nós temos hoje. Quando você fala Ka no egípcio, eles entendiam que a Ka, que é alma em egípcio, era um elemento que precisava de um corpo material para existir. Então você vê que mesmo na cultura egípcia mais antiga, a ideia é que a alma não é uma entidade etérea. Ela precisa de um corpo. Também na Suméria. Por isso que eles faziam múmias? Por isso faziam múmias, exatamente. Aí quando veio Platão que começou a falar do mundo das ideias e separar a ideia da matéria, e a psique, em grego, que é a alma, pertencia ao mundo das ideias, coisa imaterial. E a partir de Platão, que começou então uma antropologia dualista, separando alma de corpo. Essa visão platônica entrou no mundo dos judeus, que é o helenismo, dominou o mundo, que mesmo Roma sendo a senhora do mundo, quem dominava culturalmente ainda eram os gregos.
Aliás, Burns diz que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. E até hoje as pessoas têm essa visão platônica da alma como sendo uma entidade etérea que vive fora do corpo. Então, por isso que eu acredito que todos os que morreram, com raras exceções, porque a Bíblia fala que alguns ressuscitaram quando eles morreram, raríssimo, não vou falar das exceções. Todos os que morreram estão dormindo no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Na minha opinião, ninguém agora está ainda na glória com Deus. Até um dos textos que muita gente pensa que promete a vida eterna é o texto do ladrão na cruz, onde Jesus falou, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. A minha tese de doutorado na Universidade Católica foi sobre o grego desse texto. E eu descobri uma regra do grego ali, que quando o advérbio está entre dois verbos, ele qualifica o verbo da antecedência. E no grego, quando diz amen soi lego, met semeron esse ento paradeiso, em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso, não é que hoje ele iria para o paraíso. Hoje, enquanto eu te declaro isso, você vai comigo para o paraíso. Que era uma expressão idiomática do hebraico e do aramaico da época de Jesus. Estou dando um resumo assim, mas eu respeito as divergências de pensamento. Tem uma... A verdade é que a gente não tem essa certeza. Eu estou falando pela leitura bíblica, né? E a Bíblia proíbe consultar os mortos. A Bíblia fala que isso é abominação, Senhor. Quando Deus deu a ordem para os hebreus, falou assim, não haverá entre vocês quem consulte os mortos. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles tudo jaz no esquecimento. Não é? Agora, eu estou apresentando essa minha posição aqui, mas eu quero deixar claro uma coisa. Tem uma frase, ela já foi atribuída a Santo Agostinho, já foi atribuída a Tertuliano. É difícil saber quem que é o autor de fato dela, mas eu vou citá-la, independente do autor, que ela é muito boa. Fala o seguinte, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. É assim que eu lido com a minha teologia. Tem coisas para mim que são essenciais, não está na mesa de discussão. Saindo da teologia para o mundo real. Se você quiser ter comigo uma opinião política, eu gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro. Tudo bem. Agora, não está na mesa de discussão se o nazismo é uma coisa boa ou ruim. É verdade. Não, desculpa, isso aí nem me chama porque não está na mesa da discussão. Sim, o assassinato. O assassinato, estupro, legalizar o estupro, nem existe. Então, no essencial, você não pode ter o direito de ter sua opinião. No essencial, unidade. Porque quem está fora daquilo está louco. No que não é essencial, diversidade. Um vai ser de direita, outro vai ser de esquerda, um vai ser PMDB, outro vai ser PDT. Diversidade. Em tudo, caridade. E como eu sei que nem todas as coisas ainda foram reveladas, porque Paulo fala isso, hoje nós vemos como por um espelho, de maneira obscura, mas quando ele vier, o que hoje conhecemos em parte, esse ia gostar disso, que é aquele que você falou da ciência lá. Até o Renato Russo fez aquela música baseada no 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse dos anjos e dos homens, tem uma parte que Paulo fala o seguinte, hoje eu conheço em parte, mas quando ele vier, eu o conhecerei como também serei conhecido. Porque hoje vemos como por um espelho, obscuramente. Então até Paulo, apesar de ser um homem de fé, de convicção, que morreu por Cristo, ele trabalhava, ele não era cego para a possibilidade do equívoco. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, hoje eu sou muito sincero naquilo que eu creio. Eu creio na Bíblia, eu creio com essa visão que eu falei para vocês, mas como Cristo não voltou ainda, e eu estou conhecendo em parte, eu não posso julgar agora os sinceros a Deus por uma questão teológica, que tem às vezes uma pessoa que crê exatamente como eu e não vale nada. E tem um outro, às vezes, que está do outro lado lá, que ele está fazendo agora uma oração para Maria, acreditando que Maria vai atendê-lo. E está sendo a oração mais fervorosa. Tem uma música do Padre Zezinho que fala o seguinte, às vezes o ateu que faz perguntas é mais sincero do que eu. Então, hoje, até que tudo se esclareça, você não pode julgar as pessoas pela crença teológica que elas apresentam. Isso não significa, deixando claro, isso não significa que eu não deva me posicionar teologicamente. Você entendeu? Não é um caso assim para ficar bem aqui na fita com todo mundo. Se você perguntar assim, Rodrigo, o que você acha das entidades espíritas, da entidade mediúnica? Você acha que realmente a alma aparece ali? Aí eu fico caladinho aqui e não falo nada só para
passar de politicamente correto. Politicamente correto, não. Eu tenho que posicionar. Eu tenho que respeitar a opinião, não falar assim, não é. Pra mim não é. Por causa disso, 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 disso.